das paróquias veio para o sul da nossa diocese para mostrar para você a paróquia dedicada a São José. Vamos conhecer a sua história? Renato, qual que é a história dessa paróquia de São José aqui em Arapuã? Olha, Rose, essa história da paróquia aqui em São José, em Arapuã, é uma história muito importante e eu gostaria aqui, aproveitando a presença de vocês aqui na paróquia São José de Arapuã, ressaltar alguns fatos importantes que foi se desenvolvendo ao longo da história aqui, tanto da criação da paróquia como também desse município de Arapuã. Primeiramente, a nossa paróquia aqui de São José, ela iniciou os seus trabalhos do laicato aqui no ano de 1965, quando o senhor José Constantino da Silva, pioneiro aqui nessa cidade de Arapuã, aonde ele veio com a sua família de Minas Gerais, né? E depois, aonde também ele começou a constituir aqui uma comunidade, um homem muito religioso, né? E um fato histórico importante, com a sua chegada aqui, e depois com a emancipação também política, religiosa dessa cidade, foi quando ele, mais algumas pessoas, começaram a construir aqui a primeira escola e a primeira igreja. Quando vocês chegaram aqui na cidade de Arapuã, vocês viram ali na entrada, né? Temos ali a entrada, a primeira quadra, ali na primeira quadra, ali do lado direito de vocês, quem vem para Arapuã, ali tinha uma casa em que depois eles construíram uma igreja, que no caso aqui seria a Capela de São José, que depois veio para cá, onde nós estamos hoje aqui. E nessa capela, e esse fato histórico importante é que lá eles tinham a devoção. Até hoje, boas partes das nossas pessoas têm também, que é a devoção mariana, Nossa Senhora Aparecida. E eles tinham uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de barro, feito de barro. Tem até hoje, inclusive nós vamos futuramente fazer um trabalho, memorial histórico, com essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. E nessa capela, né, que era a Capela de Nossa Senhora Aparecida, mas também tinha também a devoção a São José. Veio um vendaval no ano de 1970, mais ou menos aí, 70 a 72, aonde arrasou com tudo. Então a capela veio abaixo. E aí o pessoal se mobilizou depois. Veio um vendaval muito forte, um chuva muito forte, e a capela. E um fato histórico que o pessoal me relata bastante, que eu acho importante ressaltar aqui, é que esta imagem de Nossa Senhora Aparecida, feita de barro, foi a única coisa que restou desse vendaval que deu e derrubou toda a igreja, né? E essa imagem, eles me contam que ela foi assim praticamente com o vento, né? Arrastou ela na casa do Sr. José. Sr. José Constantino, que é o pioneiro dessa cidade aqui, que tinha poucas pessoas que moravam aqui. Então, chegou perto da casa dele. E guardaram essa imagem, até hoje tem guardado essa imagem. Então é um fato histórico importante que está aqui também, né? Depois desse fato acontecido, né, eles vieram para cá, onde é a atual paróquia São José, nesse terreno aqui, nessa praça aqui. Eles queriam um lugar mais de centro. E aí foi aonde que eles começaram a construíram uma capela, Capela São José. Por que São José? Eu vou ressaltar aqui porque é o que o pessoal conta para nós aqui, que é um fato histórico mesmo. Os três da finanças da época, né, que se chamava diretoria da paróquia, né, era o senhor José Constantino da Silva, o senhor José Martins, que depois veio a ser diácono permanente, né, e o senhor José Dias também, Neto, né, José Dias Neto. Os três José, aí foram onde que eles tiveram esta ideia, né, essa intuição de Deus de formar uma capela São José. É onde que começou, no ano de 1973, 74, aonde depois o nosso
na época era seminarista, que hoje é o nosso cardeal, João Braz de Avis, né? Ele então veio para cá, como ele trabalhava aqui na região de Ivaiporã, que é próximo aqui, 15 quilômetros aqui da cidade de Arapuã. Eles prepararam essa região aqui para ser criada a paróquia. E aonde que de fato foi criada depois no ano de 1977 o decreto e também do nosso atual bispo, na época era o bispo Dom Romeu Alberti, né? Ele que criou então a paróquia na época de 1977. No ano antes, né? Ano 1976 foi um ano de preparação, que eles prepararam essa região, né? Nós temos aqui o decreto feito por Dom Romeu Alberti na época, em 1976, que começou aqui a delimitação da região paroquial, que era a paróquia São José. Então, esse decreto está aqui, o decreto de criação e instalação da paróquia, que foi realizado no ano de 1977, né? Dia 16 de janeiro de 1977, às 18 horas, o Dom Romeu Alberti, né, realizou aqui, com a Santa Missa, a criação e a instalação da paróquia. Um ano antes, mais ou menos, aí, o nosso cardeal João Braz de Avis, ele, na época, era seminarista e fazia as missões pastorais na época. E ele ficava mais aqui na região de Ivaiporã. E foi incumbido a ele a realizar a preparação da criação da paróquia. Então, nós devemos muito a ele, né, o nosso cardeal hoje, João Braz de Avis, que também com o seu irmão, né, o Almori, nós sabemos que também realizou seus trabalhos aqui nessa região do sul da Diocese de Apucarana e que colaborou bastante também com isso. Então, esse é um fato histórico marcante, né, que houve aqui na cidade de Arapuã, que a partir daí veio então ficar vago aqui, faltando um pároco para poder dar continuidade aos trabalhos. Foi então que o bispo Dom Romeu Alberti nomeou o padre José Felipe de Meira, conhecido por nós como Padre Zezinho, né? Que hoje está em Astorga. Ele então foi o primeiro pároco aqui que deu seus primeiros trabalhos nessa região aqui. E eu gostaria também de destacar que foi ele, inclusive numa conversa particular com ele, há uns 2 anos atrás mais ou menos, né? Que eu conversei com ele, né? Ele me dizia o seguinte: olha, Renato, a planta daquela paróquia lá foi na época que foi feita a paróquia Cristo Rei em Apucarana. Praticamente é a mesma planta, que é um formato de uma pirâmide. Então, quem vem aqui na paróquia, né, vai perceber isso, que ela tem um formato de uma pirâmide, e por conta disso daí, por conta que ele pegou lá essa planta e realizou aqui. O que tinha antes aqui? Tinha uma igreja de madeira antes. Depois que saiu de lá, que foi derrubada a igreja por conta do vendaval, né? Eles vieram para cá, construíram uma igreja de madeira e depois eles construíram essa que está hoje aqui, feita de tijolinhos, né? Esse fato histórico importante que aconteceu nessa época foi então trazido para cá essa planta e foi construída praticamente dentro, né? Fora da igreja. Existia a igreja de madeira e fora dela foi colocado o que está hoje aqui de alvenaria, né? E depois desse tempo de construção, né, que foi acontecido, né, ele ficou pouco tempo, ele ficou praticamente o tempo que construiu a igreja, o padre Zezinho Meira, né, que ele ficou nesse período aqui. E os demais padres que passaram por aqui também deixaram a sua história marcada aqui em cada parte histórica dessa cidade, que foi o início de trabalhos pastorais, movimentos também pastorais que tem aqui nessa cidade. E depois desse período, né, de animação paroquial aqui nessa região, foi crescendo muito. E inclusive, nós vamos estar aqui falando para vocês, nós temos aqui na paróquia 18 comunidades rurais atualmente, mas na época tinha 23. Depois passou para 20, há uns 4 anos atrás, e agora nós temos 18, né? Então é uma região muito populoso,
Na época, né, em 75 até 90 mais ou menos, foi uma região com muita gente aqui nessa região, inclusive aqui na cidade de Ivaiporã também tinha muitas pessoas, né, era muito populoso, era uma cidade muito conhecida. Hoje não tem, hoje, se não me engano, deve ter em torno de 35 mil habitantes aqui na região de Ivaiporã, né? E aqui na cidade de Arapuã nós temos aqui em torno de 3.300 a 3.500 habitantes aqui na cidade, né? Então, eu contei um pouquinho aqui para vocês essa parte histórica, para a gente ter assim essa intuição que foi uma cidade, que hoje é uma cidade, né, que foi emancipada aí em 93, 95, aqui, pertencia a Ivaiporã, e depois foi emancipada aqui em 93, 95, né? E de tudo isso que eu apresentei para vocês aqui, a questão histórica, e uma curiosidade é que a cidade aqui é chamada de Arapuã, era conhecida como cidade da abelha, que nós sabemos que tem a abelha Arapuá, então aqui chama Arapuã. Essa curiosidade, esse fato aí que é marcante aqui na cidade, faz com que todos nós aqui da cidade de Arapuã tenham essa consciência, porque nós sabemos que a abelha ela tem essa característica de trabalhar em coletividade, né? Inclusive a paróquia ela é 90% rural. Tudo que foi construído aqui, tudo que existe aqui nas capelas, que nós vamos ver depois, né, foi e é até hoje ainda sustentada pela parte rural, pelos nossos agricultores aqui da cidade, que também desenvolve toda a parte econômica e social da nossa cidade de Arapuã. Olha, nós temos aqui bastante trabalhos realizados na dimensão pastoral e movimento, né? Conforme a igreja foi caminhando, né, ao longo desses anos, algumas foram tendo mais assim, importância e outras conseguiram manter o seu trabalho. Eu destaco aqui a pastoral da criança, que eu sei que muitas paróquias que hoje não têm. Nós temos aqui a pastoral da criança, nós temos aqui a pastoral da comunicação, que recentemente, aí, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, nós começamos um trabalho da comunicação. Nós temos aqui a pastoral do dízimo, que também nós conseguimos estruturar muito bem aqui. Nós temos a pastoral familiar, que é muito importante. Temos a pastoral catequética, temos também a pastoral da esperança, que nós sabemos que também para uma paróquia é muito importante. Nós temos também os jovens, nossos jovens aqui, que trabalham muito bem. E os movimentos que eu vou destacar aqui, que é muito forte até hoje, são o terço dos homens, conhecido assim, terço das mulheres, né, que nós temos aqui também, são os que mais assim, se destacam. E o ECC, que nós sabemos que toda a nossa diocese também tem, né? São esses aí que tem mais trabalhos. Nós temos aqui na paróquia São José uma missa que nós realizamos todo dia 19, né? Então, todo dia 19, a partir de 2018, que eu cheguei aqui na paróquia, e eu percebi aqui que o povo não se falava muito do padroeiro, né? E como eu vim de paróquias, que eu fiz trabalhos pastorais, e elas tinham esse trabalho com a devoção do santo de intercessão ou patrocínio da paróquia, e eu como padre novo na época, né, eu comecei a ter essa ideia de poderia ter trabalhado aqui a dimensão devocional do padroeiro da paróquia. Foi então que eu conversei com o padre Antônio Luiz, no Santuário São José de Apucarana, né? E ele me passou alguns materiais que eu tenho até hoje guardado aqui comigo, né? Como se realizava a missa do dia 19 de São José. Todo dia 19 do mês realizava São José. Eu peguei essa estrutura, que as bênçãos, ele realiza lá na paróquia, no santuário também, né? Que é a oração a São José, as dores e as alegrias de São José, a ladainha de São José e a bênção do pão. E aqui eu gostaria de destacar, para poder responder a sua pergunta, né? Nós começamos a fazer essa devoção a São José, justamente o que me tocou mais foi o significado da imagem de São José, como nós estamos vendo aqui no fundo de mim,
e também o pão de São José. O Padre Antônio Luiz, ele fazia a bênção do pão de São José, só que é um pão comprado em padaria. E eu tive uma intuição com um povo aqui, comecei a pesquisar, eu convidei algumas mulheres para poder fazer uma experiência de desenvolver uma receita de um pão comum, pão caseiro, e um formato específico dirigido mesmo a pão de São José, que é uma tradição, vamos dizer assim, é uma tradição da parte ocidental também, aqui da nossa região do Ocidente, mais exclusivamente da Europa. Então eu comecei a pesquisar ali alguns textos e eu percebi que tem o pão de São José, um formato de pão de São José. E aí nós desenvolvemos essa receita com as mulheres, nós chamamos as mulheres do pão de São José, que faz aqui na paróquia, né? Então uns 2 dias antes, elas pegam doações ali, né, para fazer o pão, faz um pãozinho pequeno assim, faz um formato do pão de São José, embala, nós fazemos a bênção no final da missa, todo dia 19 de São José, e nós entregamos para o nosso povo, né? E foi aí que começou a crescer essa devoção mais forte a São José. E a partir disso, nesse ano de São José, respondendo aquela sua pergunta, nós fazemos um trabalho bem legal, que é uma imagem peregrina de São José para passar todas as comunidades rurais. E essas comunidades rurais, também já vou responder essa pergunta, né? Nós temos aqui 18 comunidades rurais. Eu vou citar aqui boa parte delas, né? Porque são bastante. Então nós temos aqui 4 comunidades rurais com o título de Nossa Senhora Aparecida. Uma nós chamamos de Alto Mirante, que é aqui no fundo, né? Alto Mirante, tudo é alto aqui. Temos aqui uma no Alto Patrimônio, Nossa Senhora Aparecida. Nós temos Nossa Senhora Aparecida também aqui no assentamento, é a terceira. E também nós temos uma Nossa Senhora Aparecida numa capela próxima a nós aqui, que também se chama Alto Mirante. Então são quatro Nossa Senhora Aparecida, né? Depois nós temos aqui as comunidades mais antigas, que é a comunidade de Romeópolis, que na época era paróquia, né? Nossa Senhora da Saúde. Nós temos a comunidade do Alto Lajeado, que é São Sebastião. Nós temos aqui a comunidade que também Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora das Candeias, se não me engano, né? Nossa Senhora das Candeias, que é do Alto Beija-Flor. Nós temos também essa Nossa Senhora da Saúde, que é o Alto da Saúde. Então, temos aí 2 Nossa Senhora da Saúde, né? Depois nós temos aqui também, próximo aqui à paróquia, Alto São Luís, que é São Luís do Gonzaga, que é pertinho aqui. Nós temos aqui uma comunidade rural chamada Santa Rita de Cássia, que é do meu lado aqui. Depois, do outro lado da paróquia, nós temos também algumas comunidades rurais, que nós chamamos de, indo aqui, descendo aqui do meu lado esquerdo, que indo para quem vai para o Alto Lajeado, o Romeópolis aqui, do lado de cima nós temos ali, que eu tinha falado do Alto Mirante, né? Do Alto Patrimônio e do Alto Pedreirinha. O Alto Pedreirinha é Nossa Senhora de Fátima. Depois, do outro lado aqui, nós temos também a comunidade São João Batista. Depois nós temos a comunidade do Roselândia, que é São Benedito, e do Senhor Bom Jesus, que é do Alto da Boa Vista. Nós temos desse lado aqui. Depois, do lado de cada frente, né, nós temos uma comunidade que foi desativada, que é do Palmeirinha, que é também o Senhor Bom Jesus. Nós temos aqui do Alto Alegre, que eu tinha esquecido de falar, mas é a Nossa Senhora Aparecida também, Alto Alegre. Nós temos a comunidade do Bem-te-vi, muito antiga aqui na região também, que é a comunidade São José Cupertino, desse lado aqui dessa região. Depois as comunidades que nós temos no assentamento 8 de abril, uma eu já falei, que é a Nossa Senhora Aparecida. Nós temos São Cristóvão, e as comunidades que nós temos aqui, que essa eu gostaria de destacar, São Francisco de Assis, que pertence ao assentamento 8 de abril. Inclusive, o Padre Chiquinho fez um trabalho muito forte ali, ele é muito conhecido ali nessa região, né? Porque ele teve bastante à frente ali do pessoal, né, na época, né? E nessas 18 comunidades que nós temos, nesse ano do São José, nós tivemos a ideia e a intuição de Deus
de fazer uma peregrinação da imagem peregrina de São José, que é a primeira que nós temos aqui na paróquia. Quando eu cheguei aqui, né, nós fizemos agora recentemente uma restauração dela, justamente por isso, para a gente divulgar essa devoção nesse ano de São José e também para poder visitar toda a nossa comunidade, né? Então esse é o trabalho especial que nós estamos fazendo esse ano de 2021. Eu gostaria aqui de destacar e também falar uma mensagem, é que depois que eu cheguei aqui na paróquia, que eu comecei a realizar esse trabalho, né, da devoção a São José, e esse ano nós tivemos a oportunidade, né, de estar realizando esses trabalhos na devoção a São José, por conta também do Papa Francisco, que pelos seus 150 anos, né, da proclamação do São José como patrono universal da Igreja, nós tivemos essa oportunidade no ano passado de realizar essa obra aqui, no final do ano passado, de fazer um altar mais bonito, né, de São José. E foi bem nesse período que é algo que me toca o coração, também toca o coração da nossa comunidade paroquial, que depois que nós concluímos essa obra, que foi dia 13 de dezembro do ano passado, no dia 8 de dezembro o Papa Francisco nomeou, né, proclamou o ano de São José. Então eu gostaria de destacar isso, né? Essa graça de Deus que nós estamos recebendo aqui na paróquia São José. Já os trabalhos realizados da devoção, eu acredito que foi tudo intuição de Deus, pelo Espírito Santo, que foi conduzindo esse momento para essa comunidade aqui. E graças a Deus estou fazendo parte dessa história, dessa paróquia que tem 44 anos de existência e que praticamente daqui a 5 anos vai completar seu cinquentenário, jubileu aí de prata, que vai realizar esse momento muito bonito, né, dessa paróquia, né? E a mensagem é que nós busquemos conhecer mais aí a devoção a São José, as suas virtudes, tudo aquilo que ele realizou na colaboração na obra da salvação da humanidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No ano passado foi construído este altar dedicado a São José e junto com ele foi criada a campanha Sou Devoto de São José, no intuito de divulgar a devoção a este grande santo e para que sejam construídas mais salas para o trabalho com obras sociais. Por aqui mais um giro das paróquias. Espero que você tenha gostado de conhecer esta paróquia que é dedicada a São José, ela que é a penúltima aqui da nossa diocese. Continue ligadinho no nosso canal, deixe o seu like, aproveite para divulgar e compartilhar com seus amigos e até o nosso próximo programa.